E eu falei que eu queria começar, pessoal, pegar um pouquinho da atenção de vocês. Eu queria começar falando do Luiz e falando de cada um de vocês pelo seguinte. Lá nos Estados Unidos, viu, Flávio? Vocês já sabem disso, mas para o pessoal que ainda não sabe, lá nos Estados Unidos, o presidente norte-americano, ele tem 2 cargos que ele pode escolher sem consultar o Congresso Nacional. Um é o chefe de gabinete, outro é o secretário de imprensa, press secretary. E por uma razão muito simples, ele é o porta-voz, né? Ou seja, ele é um cargo de extrema confiança, né? Assim como o chefe de gabinete, que nos Estados Unidos chama-se Chief of Staff, também o é, ok? Então, todos os outros 15 ministérios, são 15 ministérios nos Estados Unidos, são todos obrigatoriamente que precisa da aprovação do Senado Federal, ok? Não é aqui como no Brasil, não, que a pessoa nomeia o ministro. Então, eu estou falando isso para fazer a seguinte analogia. São cargos de extrema confiança. Vocês, cada um de vocês, pode até ser que em posições outras dentro dos SEBRAEs respectivos, sejam pessoas que, de certa maneira, têm o conteúdo técnico, como vocês o têm, mas não necessariamente têm o conteúdo da confiança pessoal do diretor superintendente, do diretor técnico, do diretor de administração e finanças do Estado. Aqui no SEBRAE é a mesma coisa, ok? O Luiz tem a confiança total do presidente, tem a confiança dos 2 diretores técnicos e de administração e finanças, assim como eu falei a vocês. Então, isso nos traz a situação de que aqui a gente tem um núcleo, pessoal, aqui a gente tem um núcleo que tem, literalmente, além da competência técnica, a confiança pessoal, Merari e Amorim, se vocês puderem parar só um instantinho, eu agradeço. A confiança técnica, além da competência técnica, a confiança, tá certo, pessoal dos diretores superintendentes. Isso faz uma diferença enorme. Isso faz uma diferença enorme. Porque vocês, efetivamente, podem passar a mensagem, identificar o conteúdo ideal, tá certo? E a alta gerência ou a diretoria, certo, vai confiar em vocês. Confia em vocês. Então, vocês têm que, no meu modo de entender, Luiz, a primeira palavra minha é que vocês usarem dessa confiança no melhor sentido possível. Tenham autonomia, porque vocês têm a confiança. E utilizem ela. Façam acontecer. Façam, porque os diretores dos estados, os diretores do nacional confiam em vocês. Confiam nessa equipe. Ok? Então, essa é a primeira palavra que eu queria colocar para vocês. Quem já assistiu os eventos que a gente faz, e aí, se o dado for errado, a culpa é do Eduardo ali, porque ele me falou, primeiro evento que a gente fez, ele falou para mim, diretor, bateu o recorde de audiência do Workplace, da história do Workplace. Eu falei, como é que é isso? 60 e poucas pessoas no primeiro evento, depois... E aí foi aumentando. Quem já assistiu os eventos no Workplace? Legal. Muito bom, né? A gente poder ampliar, né, a comunicação. O SEBRAE tem ferramentas para a comunicação interna, como tem para a comunicação externa, que às vezes a gente não dá o devido valor, e a gente tem que utilizar. Todas as reuniões que eu fizer com os diretores de administração e finanças serão sempre transmitidas. Sempre. Ok? Todas as reuniões que a gente tiver a oportunidade que for de conteúdo mais relevante, elas serão sempre transmitidas. Porque a comunicação fluindo dentro da organização, ela nos preserva de uma coisa que eu chamo de síndrome da informação faltante. E é horrível quando a gente não tem uma determinada informação dentro de uma organização, porque ela nos leva a conclusões as mais inadvertidas possíveis e imaginárias, porque ela faz com que a nossa cabeça fique pipocando, né? Exatamente porque a gente não tem a informação devida. Então, no que depender de mim, a gente sempre vai fazer as comunicações, sempre vai poder fazer fluir dentro da organização todas as comunicações possíveis, com foco no que eu brinco, vocês já escutaram, espero que tenham escutado, a cultura do amar. Quem já escutou? O que é o amar? Muito bem. Então, é a gente fazer as coisas com alegria. O lúdico nos ajuda, não é? A quebrar resistência em ambientes de alta complexidade e incerteza, que é o que a gente está todo dia vivendo, com base em muita meritocracia, não é verdade? A gente fazer com austeridade, porque
A sociedade aí fora cada vez mais nos exige o que nós temos a obrigação de entregar, que é não só o R de resultados do AMAR, mas sim a austeridade em todas as nossas ações, ok? Então, isso é uma coisa que é fundamental para a gente está praticando, fazendo as coisas de modo alegre, com base na meritocracia, com muita austeridade de modo geral e com foco em resultados. Quem já me viu falando das 4 maneiras de gastar dinheiro? Alguém já escutou? Então, vou falar rapidinho, certo? Existem 4 maneiras, segundo o Nobel de Literatura Milton Friedman, que ele fala que são as maneiras que a gente pode gastar dinheiro, ok? Nos deixou em 2006. É gastar dinheiro nosso com a gente mesmo. Aí a gente é muito criterioso, tanto no preço como na qualidade. Outro é gastar dinheiro nosso com os outros. Aí a gente só se preocupa com o preço, a qualidade que se lixe. Outra é gastar dinheiro dos outros com a gente. Aí o custo não interessa, mas a qualidade a gente quer, que seja top. E outra é gastar dinheiro dos outros com os outros. Aí a gente que se lixe tanto a qualidade como o preço, a gente não está pagando mesmo, então esse é o conceito geral colocado por ele. Nós, no Sebrae, gastamos dinheiro dos outros com os outros. E nós temos que, com muita humildade e com muito respeito, a gente mostrar para o Milton Friedman que a gente consegue fazer diferente. Que a gente gasta dinheiro dos outros com os outros, mas a gente gasta com muito carinho, com muita austeridade, com muito respeito, tanto com relação ao custo, como com relação à qualidade do serviço que a gente entrega. Então, por favor, isso é uma comunicação que, para mim, é fundamental a gente passar dentro da organização inteira, porque eu me deparei com algumas coisas extremamente gratificantes dentro do Sebrae e algumas coisas extremamente decepcionantes. E, para quem ainda não tinha tido a oportunidade de me conhecer, eu sempre vou dizer o que eu penso. Não vai haver dúvida sobre o que eu penso. E eu vi dentro do Sebrae que o Sebrae, do ponto de vista da cultura da gastança, quem quer dinheiro, não está em consonância com o que a sociedade hoje aí fora exige. Não está em consonância com o que o nosso público-alvo hoje aí fora, 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários desse país, estão ralando e sofrendo para poder ganhar o pão. O Sebrae está meio que um oásis e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é à toa que está o tempo todo gente querendo tirar algum pedaço, tá certo, do dinheiro que o Sebrae tem. E a gente tem que ter cada vez mais respeito com as vantagens que a gente tem, com os predicados que a gente tem e as características que tem dentro do Sebrae. Uma delas é a não falta de dinheiro. Dentro desse contexto, a gente se deparou também com uma situação dentro do Sebrae, né, Luiz? De uma certa, e se a gente não conversar as coisas de modo muito aberto, e a gente conversou isso já em todas as reuniões de diretoria, só nas plenárias DAF foram 5, entre uma certa relação UFS nacional. Parece-me, e aqui não cabe a gente interpretar nada do passado, mas parece-me que em algum momento foi criada um certo distanciamento entre o nacional e os UFs. Se foi, apenas escutei falar de inúmeras pessoas, tanto dos UFs como do nacional. Se foi, não interessa, o fato é que não pode ser daqui para frente. E não é essa a postura da nossa diretoria. Tanto que, quando eu falo diretoria, eu falo presidente Meles, Bruno e eu. Tanto que, no nosso âmbito na DAF, tá certo? Vocês sabem, nós construímos 22 ações que foram votadas e definidas pelos 81 dirigentes dos UFs. 22 iniciativas. E só funciona se for assim. Por uma razão muito simples. Não adianta a gente conceber a coisa mais maravilhosa do mundo e quem for implementar não está com isso na pele. Aí não acontece. Então, isso aí, Luiz, é uma coisa fundamental e vocês da comunicação são a peça central disso. A gente cada vez mais comunicar o fato, né? Comunicar a realidade. A gente sabe que a palavra é a sombra da ação, e a frase não é minha, Demócrito. Por que a palavra é a sombra da ação? Porque a palavra deve vir após a ação. Chega da gente falar o que a gente vai fazer. Vamos falar o que a gente está fazendo e o que a gente já fez. A gente comunica com muito mais consistência, ok? E dentro desse contexto, essa unicidade do Sebrae é fundamental. O UFS nacional é tudo um sistema. É tudo um sistema. Um não existe sem o outro. O Sebrae nacional, para mim, tem que ser cada vez mais slim. Aqui muita gente gostava de malhação e faz exercício, corrida e tal. Tem que ser cada vez mais slim, na minha percepção. Focado na integração interna, para mim a integração é a palavra-chave.
integração do sistema interno e articulação estratégica institucional do SEBRAE. Para quê? Para poder fortalecer quem entende, quem está na ponta, que são os SEBRAEs UFs. E quanto mais fortes os SEBRAEs UFs forem, mais forte o SEBRAE Nacional será, porque é um todo, é um sistema. E do mesmo jeito, quando a gente pergunta para o nosso público-alvo quais são os problemas que mais afligem ele, eles falam acesso a crédito, gestão profissional e necessidade de escala. Quando eu vejo que a gente tem algumas atitudes, que a gente abre mão da escala que nós temos enquanto sistema por opções individuais ou específicas, é uma coisa que a gente tem que ponderar. E vocês da comunicação, mais uma vez, são fundamentais para nos ajudarem, porque vocês têm a confiança, como eu falei no início, de toda a direção. Sempre têm a confiança. E comunicam para fora. Então, vamos focar cada vez mais no Iandé. Provavelmente vocês já ouviram eu falar isso. O Oré é o nós da panelinha, no Tupi-Guarani, que tinha 2 pronomes pessoais da primeira pessoa do plural. O Oré é o nós aqui. É só o SEBRAE de São Paulo, é só o SEBRAE do Rio de Janeiro, é só o SEBRAE do Espírito Santo, é o nós ali. É só o SEBRAE Nacional. E o Iandé é o sistema SEBRAE. Obviamente, quando a gente trata de Brasil, aí o SEBRAE viraria o Oré, porque é sempre o Iandé, é o nós universal, é o que contempla todo o universo de uma determinada representação. Então, o SEBRAE tem que ser focado no Iandé, no nós que aglutina todo o sistema. E dentro desse contexto, eu não vou me alongar muito, até porque eu aprendi que na vida a gente tem que falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para, quem sabe, né, Luiz, ser aplaudido ao final. Eu queria dizer para vocês que eu entendo que vocês devem pensar um pouco no que eu falo assim muito de comunicação Intel Inside, né? A Intel Inside, como vocês sabem 500 vezes melhor do que eu, ela faz a comunicação com o cliente do seu cliente, né? Porque o cliente da Intel não é quem está comprando o computador. Mas quando a gente vê Intel Inside, por toda a campanha de marketing, toda a comunicação da Intel, a gente se sente confiante. Então, você gosta de ver Intel Inside. Apesar que a gente não faz, a maioria de nós, a menor ideia do que seria a diferença. Então, eu acho que cada vez mais, Luiz, só fica para a reflexão de vocês. O Luiz sabe que eu gosto de dar pitaco em comunicação. Eu sou tão velho que ninguém aqui nem lembra quando tinha um programa provavelmente alguns de vocês lembram, mas a turma mais nova não vai lembrar, o programa da Rede Manchete chamado Intervalo. Alguém lembra? Tu lembra, Carlinhos? Tu é velho? Ninguém nem lembra, tá vendo, Luiz? Nem o Luiz lembra. A Rede Manchete tinha um programa... Olha aí, ó. Alguém me salvou ali. Lembra? A Rede Manchete. Ninguém nem lembra, sabe nem o que é a Rede Manchete, os pessoal mais novo. A Rede Manchete tinha um programa chamado Intervalo, que eu achava o máximo, eu assistia, gravava, eu adorava. Então, assim, o Luiz sabe que eu gosto de dar pitaco. Então, fica para a reflexão de vocês, cada vez mais a gente utilizar essa questão que eu brinquei do Intel Inside, depoimentos dos nossos clientes, das pessoas que entendem que o SEBRAE, de alguma maneira, tocou a vida deles, para poder a gente passar a mensagem da importância do SEBRAE. Principalmente nesse momento que a gente está, obviamente, no momento em que a incerteza é cada vez maior. A gente sabe que a incerteza ela faz parte da vida. Absolutamente faz parte da vida. Está no sangue, certo? A mudança é uma certeza, portanto, a incerteza também o é. Mas, nesse momento, ela é mais ainda com relação ao como vai ser o futuro dos orçamentos do SEBRAE, como é que vai ser a dinâmica do SEBRAE. Então, cada vez mais, entendo eu, de modo muito com humildade e respeito a vocês, que são os experts, a gente cada vez mais utilizar, em todos os âmbitos, Luiz, depoimentos de pessoas, depoimentos do nosso público-alvo que valorizam o SEBRAE. Eu acho que isso é mais efetivo do que a gente falar de nós mesmos. E aí, para concluir, eu queria só dizer o seguinte. Eu entendo, Luiz, que aqui você tem o que em inglês chama-se de ripple effect, que é nada mais, nada menos do que a gotinha que cai aqui e ela se expande. Daqui dessa sala, o potencial que tem nessa sala, o poder grande, bom, de potentas, de transformar, que cada um de vocês tem, com as posições que vocês têm hoje, nos respectivos SEBRAEs, o Luiz no SEBRAE Nacional, esse poder de potentas, ele é maravilhoso, ele é gigantesco.
E para grande poder, cabe-se grandes responsabilidades e cabe-se grandes entregas. Então, eu faço literalmente um apelo para todos vocês, para que a gente possa, cada vez mais, termos uma grande identidade, uma grande comunicação no Sebrae, utilizando todo o potencial que nós temos como instituição todo. Potencial de compra, potencial de veiculação, o potencial de transformação na sociedade. Óbvio que o nosso público são os 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários. Mas ele é o nosso público para transformarmos o Brasil. Lá na ponta, o que nos interessa é aperfeiçoar a vida de 210 milhões de pessoas, irmãos e irmãs nossas. Muitas delas, e aliás a grande maioria, que jamais vão ter na vida nem condição de entrar num auditório como esse ou numa sala de reunião como essas. E nós temos o poder transformador por meio dessa instituição maravilhosa, que tem, sim, muitos pontos a ser melhorados e sempre os terão. E isso está literalmente aqui, Luiz, nessa sala. Isso aqui é a sala do Ripple Effect. E aí vocês podem nos ajudar a espalhar para todo o sistema muito mais o que o Sebrae poderia ser e o que ele pode ser. E convencer as pessoas de que a gente pode chegar lá. Vocês têm esse poder por meio da comunicação. E aí a gente colocar essa meta. A gente sai do que a gente é, sempre da realidade, mas focado no que a gente poderia ser. E que o que a gente poderia ser seja cada vez mais, né, abençoado, cada vez mais transformador, possa cada vez mais tocar de modo determinante a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão aí fora. Essa, no meu entender, é a nossa maior missão. Então, que Deus nos abençoe nela. Muito obrigado a todos. Pedir agora para a gente fazer uma foto, todo mundo, antes de ir embora. Pode ser? Obrigado, pessoal. Obrigado.